Olá galera, Arthurito falando, vídeo novo. Estamos saindo aqui da Áustria, da cidade de Graz, que eu já mostrei pra vocês. Vamos explorar um novo país que é a Eslovênia. Já deixa o seu like, hoje a gente vai até Maribor, que é a segunda maior cidade. 55 minutos de ônibus aqui do sul de Graz. E é isso, vamos embora. E paguei 11 euros em um Flixbus saindo de Graz, onde passamos por várias vilas austríacas e eslovenas até chegar em Maribor. Depois de 50 minutos lá de Graz, eu cheguei aqui em Maribor, na Eslovênia. Tem 3 cidades principais que você pode chegar em Maribor. Você pode vir da capital, que é Ljubljana, a maior cidade da Eslovênia. Você pode vir de Zagreb e pode vir de Graz. Zagreb está na Croácia, Graz está na Áustria, são 2 países que eu já mostrei para vocês. Então, aproximadamente 1 hora de distância de carro. Lá de Graz, você poderia vir tanto de carro quanto de trem, tem horários determinados, então fica de olho. Agora vamos explorar o centro da cidade a pé, vem comigo. Então, eu vou contar para vocês facilidades e dificuldades que eu já achei de primeira. Facilidades é que eles aceitam o euro aqui. São dentro da União Europeia. Também o telefone, os planos de telefone europeu, a maioria deles funciona aqui sem custo adicional. Dificuldade é a língua, eles falam esloveno, uma língua bem diferente. A Eslovênia se destaca como um país diversificado em termos religiosos, mas a maioria da população é cristã, com a Igreja Católica Romana a denominação religiosa mais proeminente. Aqui atrás está a Igreja Nossa Senhora da Misericórdia. Ela me chamou a atenção porque lá da estação de trem eu já vi ela de longe, né? Ela chama bastante atenção. Igreja católica, barroca, construída no século XVII. E é um dos principais pontos turísticos aqui do centro histórico de Maribor. Olha que beleza, lá dentro tem uma estátua também de Nossa Senhora de Maribor, que atrai vários peregrinos para visitar ela durante o ano. Depois de sair aqui da igreja, bonita, como mostrei para vocês. Agora a gente está indo em direção aqui ao centro histórico, que são 5 minutos a pé, ou menos. Vamos ver o que a gente acha. Aqui atrás de mim, bem no centro, a gente tem essa estátua, Spomenik Nob, que significa mais ou menos luta de libertação nacional. Foi uma série de estátuas, né, principalmente essa aqui também, que foram criadas durante a antiga Iugoslávia, que representa as resistências e as lutas durante o período da Segunda Guerra Mundial. Estou na frente agora de um dos principais pontos turísticos de Maribor, que é o Maribor Castle. Era um castelo construído no século XII. No início ela era uma fortaleza da cidade e é uma das estruturas mais antigas que a gente tem hoje. Está bem aqui no centro. Hoje funciona como um museu regional de Maribor. Oferece aos visitantes uma variedade de exposições que abrangem a história, a cultura e o patrimônio da cidade e da região, onde a entrada custa 8 euros e a visita dura aproximadamente 1 hora. Bem interessante, te recomendo conhecer. Do lado do castelo que a gente visitou tem o Vinag, que é uma vinhoteca. Um lugar que você pode comprar os vinhos, também você pode visitar os antigos barris. Não é o vinhedo mais antigo da cidade, que a gente vai ver daqui a pouco no nosso vídeo, então acompanha aí, porque a gente vai hoje conhecer o vinho mais antigo do mundo. A visita a essa bodega é indispensável, aqui a gente pode ver mais de 20 mil metros quadrados na parte subterrânea da cidade de Maribor. É uma visita onde você pode ver todos os vinhos, a produção, e no final você ainda pode degustar de algum dos vinhos daqui. E explorar o centro de Maribor a pé é uma excelente maneira de absorver a atmosfera encantadora da cidade, descobrir suas atrações principais e desfrutar da cultura local. Estamos agora aqui na praça antiga de Maribor, chamada Glavini, onde também tem a prefeitura. Montaram aqui essa roda gigante, um mercadinho, principalmente nessa época do ano de Natal. Aqui atrás tem a coluna de Praga. Esta praça é o coração histórico e social da cidade. No centro vamos encontrar a Coluna da Peste, onde é uma fonte barroca construída em memória às vítimas da peste que assolou a cidade no século XVII. Esta praça está cercada por cafés, restaurantes e bistrôs e também tem uma feirinha bem interessante para você ver produtos locais. E a história dessa cidade remonta aos tempos antigos da pré-história, também foi dominado pelos romanos, passou pela Idade Média, mencionado como um mercado e uma área de comércio,
onde a cidade começou a prosperar com o comércio e a produção de vinho. E durante o século passado foi tomado pelos alemães durante a Segunda Guerra e também formou parte da Iugoslávia. Hoje, a cidade se tornou um centro importante para a cultura, o turismo e a educação da Eslovênia. Agora eu sentei aqui na beira do rio Drava, o rio que corta a cidade de Maribor. Ele tem 720 quilômetros de extensão, ele começa lá nos Alpes italianos, cruza vários países, como por exemplo Áustria, também cruza a Croácia, Eslovênia, com certeza. E ele é parte da vida cotidiana da cidade, teve uma importância vital tanto na economia quanto atividades de lazer que você tem aqui. E é um lugar bem agradável, ó. Tem vários barzinhos aqui na beira para você passar uma manhã, também dar uma volta. Você tem uma área verde aqui em volta, tem também pontes que atravessam, bem bonita essa zona. Para Maribor, ele oferece oportunidades para praticar canoagem, pesca, caminhadas e ciclismo. E também tem várias barragens hidrelétricas durante o seu percurso, contribuindo para a geração de energia na região. Bem na beira aqui do rio Drava a gente encontra esse vinhedo que está aqui, que diz, segundo o Guinness, que tem um vinho mais antigo do mundo, com mais de 400 anos de história. E aqui dentro você tem um pequeno museu, onde você consegue ver várias informações sobre esse vinhedo. Aqui algumas fotos. Vou falar para vocês que esse vinho não é mais comercializado, ele é apenas dado em ocasiões especiais, pela sua capacidade, obviamente. Tem outros lugares aqui também que você tem museus de vinho, né? É bem tradicional da zona. E saindo aqui, olha o vinhedo mais antigo do mundo aqui atrás de mim. Estamos mais uma vez no rio Drava. Comentar uma coisa para vocês sobre que tem uma rota de ciclismo de 700 km por esse rio. Como eu falei para vocês, o rio passa por vários países. Então você, se for um fã de bicicleta, adorar fazer bicicleta, andar de bicicleta, você pode percorrer 4 países numa mesma rota por 700 km. Boa sorte! E me diz, você gosta de conhecer esses países diferentes? Deixa aqui nos comentários um país que você gostaria que eu visitasse. Estarei encantado de saber a sua opinião. Imagina você tomar um vinho nessa casa de vinhos aqui que fica bem na beira do rio. É uma casa chamada Torre de Água. Tem a galera já tomando essa hora da manhã. Agora são 11 horas. Vou falar para vocês que a maneira que eu estou usando para fazer o meu tour pela cidade está sendo usando um mapinha, como sempre. Olhei no mapa vários pontos turísticos, aqui também indica o que você fazer. Eu acho que para esses países, principalmente que você não consegue falar o idioma, é muito importante você ter uma referência na mão. Até porque se acontecer alguma coisa no seu telefone, você tem como se mover. E esse ponto aqui, como eu falei, está bem na beira do rio. Um dos muitos exemplos da importância dos vinhos para a região de Maribor. Também o rio contribuiu bastante. Galera, enquanto a gente caminha para conhecer essa cidade maravilhosa, eu te peço, por favor, deixa o seu like aqui para a gente continuar crescendo. Aqui atrás está o Narodini Dom de Maribor, uma sala de concertos. Os principais concertos vêm para cá. Ela impressiona muito, estava subindo a rua, notei, fui pesquisar porque não estava na minha lista do mapa. Porém, é um dos lugares bem interessantes para você ver aqui também. Bem bonita a fachada externa dele. Enquanto eu vou caminhando aqui, eu vou dando informações. Maribor é a segunda maior cidade, tem 110 mil habitantes, mais ou menos. A maior é Ljubljana, tem 280 mil. Depois de Maribor, tem várias cidades que tem entre 50, 40, 30 mil habitantes. Tem várias cidades. A população total da Eslovênia ronda ali aos 2 milhões de pessoas. E é um país que está aqui entre a Croácia e a Áustria, facilmente acessada de carro. Também destaca muito essa zona, os vinhedos, como eu falei para vocês. Estou agora na sinagoga de Maribor, uma das heranças judaicas da região. Na frente também tem a Praça dos Judeus. Tem uma visão bem bonita do rio Drava. E a sinagoga está aberta durante a semana como um museu judeu aqui. Hoje é um sábado, então ela não está aberta. Mas é um dos pontos de destaque também, foi construída no século XIII
E se liga no idioma também, porque aqui eu tentei entrar em algumas lojinhas para pedir souvenirs e foi bem complicado conversar com as atendentes, porque mesmo em inglês foi bem difícil. Chegamos a uma praça aqui, que a gente tem duas coisas bem interessantes. A primeira é a Catedral de San Juan Batista, aqui atrás de mim. Ela é um pouquinho menor que aquela outra que a gente foi inicialmente, mas também está muito bem localizada. E do outro lado a gente tem a reitoria da Universidade de Maribor, que é uma das mais prestigiadas aqui da Eslovênia. Foi fundada em 1975, durante o período da Iugoslávia, e hoje ela ainda é uma das maiores referências do país, com diverso plano de vários títulos acadêmicos, estudantes internacionais. Esta é uma das praças mais significativas da cidade, com seu nome dado a Anton Slonček, que foi um escritor e bispo da cidade e depois foi convertido como santo. E antigamente tinha o antigo cemitério de Maribor, onde tem hoje a coluna Lanterna da Morte, aqui no centro, representando. Hoje ela é cercada de bares, restaurantes, um ambiente bem legal da cidade. E aqui atrás de mim você está vendo três bandeiras. A bandeira azul é da União Europeia, a bandeira branca e vermelha é da região aqui de Maribor, e essa bandeira do meio é do país, né? Eslovênia. Essa bandeira ela é constituída pelo branco, que significa a pureza e também uma referência aos Alpes da Eslovênia. Você tem um azul que representa os rios e o mar, e o vermelho representa o sangue derramado durante as batalhas pela liberdade desse país, pela independência. Também faz uma referência à antiga bandeira, que foi essa bandeira nova. Ela foi adotada a partir de 1991 com a independência da Eslovênia. E é isso, galera, terminando esse vídeo de Maribor para vocês, a segunda maior cidade da Eslovênia, conhecendo mais um país. Se você gosta desses conteúdos em países diferentes, deixa aqui nos comentários, comenta, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. É muito importante você continuar assistindo os vídeos, principalmente desses conteúdos que você gosta, países curiosos, diferentes. Gostei de Maribor, uma cidade mais pacata, um dia é suficiente. Também digo para você que tem outros destinos que estão um pouco mais afastados do centro, como por exemplo uma colina aqui que você pode subir e ter uma visão muito bonita, mas você precisa de 1 hora para você chegar a pé lá. E outra também são as montanhas, estão aqui próximas, eu vou colocar o nome aqui embaixo. São montanhas que você pode esquiar e é ideal para um sábado você chegar lá cedo, passar o dia todo esquiando. De carro é bem simples, de ônibus não é tanto, então eu deixei de ver essa montanha por causa disso, mas são opções que você tem aqui em Maribor também. Valeu, até o próximo vídeo.